Você já pensou como seria bacana termos um universo da DC compartilhado na TV e nos cinemas? Com certeza. E isso realmente está acontecendo nas duas mídias, só que de forma separada. Aqui nós falaremos do universo compartilhado da DC na televisão, mais conhecido como Arrowverse. Sua primeira aparição foi no primeiro episódio da série Arrow, lançado em outubro de 2012. Antes de tudo, a DC Comics possui diversas séries, porém, nem todas são partes do Arrowverse. Então, como saber se a série é ou não parte desse universo? Na verdade, a resposta é bem simples. O Arrowverse é composto pelas séries que são produzidas pelo canal americano DCW, tirando algumas poucas exceções que serão comentadas daqui a pouco. É interessante observar que, a princípio, a CW não pretendia fazer um universo compartilhado na TV. A ideia era simplesmente fazer uma série baseada no Arqueiro Verde, com moldes parecidos com a trilogia do Batman de Christopher Nolan, ou seja, mais sombria e realista. Elementos sobrenaturais e de ficção científica não entrariam na série do Arqueiro, porém essa ideia mudou com o tempo. Também vale ressaltar que as séries de TV se passam em um universo diferente do universo dos filmes, o chamado universo estendido da DC. Então, eles não compartilham da mesma cronologia ou características. Por ser um universo formado por séries de TV, o formato de narrativa tem algumas características particulares com relação a, por exemplo, os quadrinhos. Primeiro, tem bastante foco em romance. Por diversos momentos temos relacionamentos sendo formados, sendo desenvolvidos e ganhando bastante atenção dentro da narrativa, apesar de, na maioria das vezes, esse não ser o foco principal. Outra característica são as formações de equipes. Praticamente todos os heróis aqui possuem uma equipe de apoio, seja para auxiliá-los no desenvolvimento de suas habilidades e equipamentos, seja para facilitar na busca pelo criminoso em questão ou simplesmente auxiliá-lo em campo. Algo que vale citar é a grande diferença na personalidade do Arqueiro Verde. Ao contrário do que estamos acostumados, aqui Oliver Queen é sério, rígido com todos e consigo mesmo, paranoico e, em alguns momentos, obcecado com seus objetivos. Sim, caso não tenha reparado, eu acabei de citar diversas características que pertencem ao Batman. O Arqueiro Verde desse universo divide bastante característica com o Morcegão, não só em personalidade, mas também em inimigos e históricos. Ra's al Ghul, por exemplo, existe nesse universo e confronta Queen e chega a querer que ele se torne seu sucessor, algo que, no universo principal dos quadrinhos, acontece com Batman. Há diversos indícios de que Batman exista ou pode existir nesse universo em algum ponto, mas não sabemos se, mesmo que Batman exista aqui, ele tenha essas mesmas características. Outra diferença aqui é que Oliver Queen não usa de primeira a alcunha de Arqueiro Verde. Primeiro, ele atuou como um vigilante sem nome, mas sendo chamado pela imprensa como Capuz. Quando finalmente decide adotar um nome, ele escolhe simplesmente Arqueiro. Em algum momento de sua jornada, é decidido fazer com que todos acreditassem que o Arqueiro tivesse morrido, e ele retornou alguns meses depois, agora sim, como Arqueiro Verde. Paremos um pouco de falar do Arqueiro e vamos para o considerado segundo herói mais importante desse universo, o Flash. Aqui não existe Jay Garrick, e Barry Allen é o primeiro e único Flash. Como no original, Barry é um cientista forense que consegue seus poderes ao ser atingido por um raio. Porém, a diferença é que esse raio foi formado por uma explosão de um gerador de partículas provocado por um acidente no Star Labs, e que não apenas deu a supervelocidade a Barry, como também deu outros poderes a diversas outras pessoas, tornando a todos meta-humanos. E é dessa explosão que surgiram, além do Flash, super-humanos como Plastique, Vibro, Nevasca, Nuclear, Mago do Tempo, Mestre dos Espelhos, entre outros. Voltando a falar do Flash, aqui ele está relativamente mais novo e isso tem um motivo. Acompanhando as aventuras de Flash, descobrimos que a realidade do Arrowverse já sofreu alterações temporais. Tudo começando com o vilão Flash Reverso, que retorna no tempo com o intuito de matar a mãe de Barry Allen. Ele consegue, mas fica preso no passado. Para poder voltar, ele decide adiantar a transformação de Barry em Flash para poder lhe tomar sua velocidade e, com isso, ser capaz de voltar à sua época. Esse plano do vilão, porém, resultou em diversas alterações na linha do tempo. E falando em linhas do tempo, temos uma terceira vertente nesse universo totalmente voltada à proteção das linhas temporais. Trata-se de um grupo que surgiu originalmente nesse universo, chamado de Lendas.
um grupo criado por Rip Hunter com a missão original de eliminar o vilão Vandal Savage, mas que depois disso decidiram substituir os Mestres do Tempo e defender a linha temporal de qualquer alteração. Esse grupo é formado por antigos companheiros e até inimigos do Arqueiro Verde e do Flash. Já passaram por esse grupo nomes como Electron, Gladio, Capitão Frio, Onda Térmica, Gavião Negro, Mulher Gavião, Nuclear, Canário Branco, entre outros. Dentre esses personagens, vale citar a Canário Branco. Aqui, a Canário Branco é Sarah Lance, irmã mais nova de Laurel Lance, que é a Canário Negro. Sarah seria a primeira Canário e a inspiração para Laurel se tornar a Canário Negro. Ao se juntar aos lendas, Sarah adota o nome Canário Branco. Um comentário sobre Laurel: seu grito sônico não é um poder, mas sim um dispositivo criado por Cisco Ramon, o herói Vibro. Outro que vale ser citado é o Nuclear. Originalmente nesse universo, o Nuclear era formado por Robbie Raymond e Martin Stein, assim como no original. Porém, com o tempo, um novo Nuclear surgiu, totalmente original desse universo, formado pela dupla Martin Stein e Jefferson Jackson. Através das aventuras dos lendas, nós conhecemos mais sobre as diversas épocas desse universo. Por exemplo, descobrimos que, aqui, a Sociedade da Justiça possui uma formação diferente, com os heróis Manto Negro e Stargirl vivendo durante os anos 40, além de existir uma Vixen anterior a Mary McCabe, que não é ninguém menos que sua avó, a Maya Dewey, que também se junta aos lendas. Também vale observar que, nesse universo, o herói Gladio possui a habilidade de transformar seu corpo em aço puro, algo que no original não acontece. Além de viagens temporais, temos nesse universo também elementos sobrenaturais. O que temos de sobrenatural, nós vivenciamos nas aventuras de Constantine, protagonista da única série não produzida pela CW a oficialmente se passar no Arrowverse. Algo interessante de se observar aqui é que o Arrowverse possui seu próprio multiverso. Sim, temos todo um multiverso em torno do Arrowverse, sua própria Terra 2, Terra 3 e daí por diante. Dentre os universos alternativos do Arrowverse, vale ressaltar a Terra 2, que é de onde vem personagens como Jesse Quick e o vilão Zoom, a Terra 3, de onde vem o Flash Jay Garrick, a Terra 38, onde se passa a série Supergirl, e uma Terra não identificada, onde se passa a série do Flash dos anos 90. Sim, eles aproveitaram outras séries não relacionadas ao Arrowverse e a tornaram parte desse multiverso. Não sabemos se isso vale para todas elas, mas já podemos imaginar séries como Smallville, Gotham, Preacher e outras como parte desse multiverso também. Indo mais além, talvez vejamos outras séries da CW, mas não necessariamente da DC, como Supernatural, por exemplo, fazendo parte desse multiverso também. Falaremos mais detalhadamente desses outros universos das séries em outros vídeos, mas vale citá-los aqui, pois muitos deles interagem com o universo considerado principal dessa franquia. Se quiser acompanhar o Arrowverse e conhecer mais esse universo, recomendamos as séries Arrow, Flash, Legends of Tomorrow e Constantine, além da websérie animada Vixen. Vale ressaltar que uma websérie animada do Constantine também foi anunciada, continuando os eventos da série live action. Mesmo não fazendo parte desse universo, recomendamos também a série dos anos 90 do Flash, pois ela é constantemente homenageada na série atual, e também Supergirl, que apesar de se passar em outro universo, constantemente interage com o Arrowverse, como por exemplo no arco Invasão, o qual reúne personagens de Arrow, Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl em um crossover de 4 episódios, e que recomendamos que você veja, principalmente se acompanha as 4 séries. Vale ressaltar que é interessante que você acompanhe as séries do Arrowverse em uma ordem correta, pois constantemente referências e crossovers entre as séries ocorrem. Então, saber a ordem de assistir às séries é interessante para identificar tudo. Caso queira saber a ordem que recomendamos, basta lê-la na descrição do vídeo. Talvez o universo live action mais detalhado da DC Comics até agora. Apesar de ter um formato de narrativa que não agrade a todos, as séries da CW sabem aproveitar o universo que tem, criando histórias interessantes e arcos marcantes. Caso você goste de super-heróis e de uma boa série feita para a TV aberta, é legal conferir esse universo que é muito interessante, para não dizer muito bom. E é isso aí, galera, esse foi um multiverso falando de um universo que não é dos quadrinhos, mas é tão interessante quanto que é o universo das séries de TV atuais da DC Comics, o Arrowverse. O que você acha da série da TV da CW? Gosta? Não? Comenta aí pra eu saber. Se você ainda não viu, recomendo que você veja, principalmente para você ter uma opinião. Tem muita gente que não gosta porque não gosta do formato, mas tem gente que se amarra também. Então recomendo que você veja, e se for ver, veja na descrição a ordem que nós recomendamos, beleza? Clica no gostei aí se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva
inscreva no canal se você é novo aqui e está conhecendo o Tentáculo Tube agora. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, até a próxima e fui!